Bom dia a todos. É realmente um prazer estar aqui mostrando para vocês o que a gente faz no Adolfo Lutz e o que a gente está querendo demonstrar aqui neste desafio. Eu acho que a palavra desafio é a palavra que melhor se encaixa, porque realmente temos um grande desafio quando a gente fala na questão de tuberculose. A tuberculose ela é uma doença que vem há milênios. A gente tem estudos que mostram lá no Egito, nas tumbas, nos sarcófagos, que foram encontrados DNA de micobactério nas múmias. Então, há muito tempo, a população sofre com esta doença. Então, em 2015, foram estimados 10,4 milhões de novos casos de tuberculose no mundo, e isso é um dado recente da Organização Mundial da Saúde. Apesar dela ser uma doença curável, quando o diagnóstico precoce e o tratamento correto são empregados, nós ainda temos, no período de 2000 a 2015, o declínio da incidência da tuberculose foi de somente 1,5%. E como vocês ouviram a doutora Denise falando, a Organização Mundial da Tuberculose, ela elaborou a estratégia Fim da Tuberculose. Então, até 2035, 90% deve ter sido eliminado. Mas, para que isso ocorra, esse declínio ele tem que atingir 4% a 5%, pelo menos até 2020. Dos casos novos, foram estimados 3,9% de doença causadas por bacilo multidroga resistente. Já no Brasil, entre 2006 e 2015, a média anual de casos novos foi de 71 mil e 4.500 óbitos por tuberculose. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil ocupa a 20ª posição na lista dos 30 países com alta carga de TB e a 19ª posição na lista dos 30 países com alta carga TB com infecção HIV. No estado de São Paulo, é o estado que diagnostica o maior número absoluto de casos do país. Em 2016, foram 16.906 casos novos, com uma taxa de incidência de 38 casos por 100 mil habitantes. Para quem tem que reduzir para 10, é um desafio. Tradicionalmente, o diagnóstico laboratorial da tuberculose ele é feito com base na baciloscopia e na cultura das amostras clínicas. O tempo de diagnóstico de uma cultura e identificação pode chegar até a 60 dias, com mais 15 dias adicionais para ser feito o teste de sensibilidade aos fármacos. O teste rápido molecular que nós temos atualmente, ele foi introduzido na nossa rede em 2014, e ele reduziu muito o tempo de detecção do Mycobacterium tuberculosis e da resistência à rifampicina para algumas horas. No entanto, este teste ele ainda não atende completamente às necessidades da nossa rede. Para atender às nossas necessidades, esse teste ele precisa detectar o agente e a sua resistência aos principais fármacos do tratamento, que são a rifampicina e a isoniazida. A diferenciação entre a tuberculose e as micobacterioses é um fator imprescindível, porque, como o Dr. Davi já falou na sua fala sobre o aumento das micobacterioses, existe uma diferença no tratamento da tuberculose e das micobacterioses. Normalmente, o que acontece? No diagnóstico inicial, na baciloscopia, são detectados bacilos. Quem são eles? Ainda não sei. E, neste momento, é colocado já o tratamento para a tuberculose. Mas, durante este período, é feita, então, a identificação para saber, realmente, é uma tuberculose ou uma micobacteriose. Por que isso é importante? Porque o tratamento da tuberculose não é eficiente contra as micobacterioses. Então, por isso que é de extrema importância fazermos essa diferenciação. Os testes importados, que são os testes que nós utilizamos atualmente, muitas vezes, nós temos uma falha no oferecimento desses testes por conta de importação,
Nós temos também um custo elevado com esses testes e muitos deles também foram desenvolvidos para detectar os agentes que circulam em outras áreas do mundo, não necessariamente aqueles que estão circulando aqui no nosso país. Então, nós temos essa deficiência também nesses testes. Para vocês terem uma ideia do número que a gente trabalha, como o Arnaldo falou aqui, a gente tem toda a parte de rotina, além da pesquisa. Em 2015, foram 138.596 testes rápidos moleculares feitos no estado de São Paulo, e isso equivale a 51,5% de todos os testes que foram realizados no país. Somados às 231.458 baciloscopias feitas, essa é a verdadeira necessidade que nós temos por ano para o diagnóstico de tuberculose no estado de São Paulo. Aqui vocês podem ver trimestralmente o que o país faz de teste rápido e o que o estado de São Paulo faz. Bom, e a oportunidade que o projeto nos deu neste momento foi de pensar na lacuna que nós temos no diagnóstico da tuberculose. Então, o que seria essa lacuna? Isso nos levou a pensar no desafio de desenvolver um teste molecular para o diagnóstico da tuberculose e das micobacterioses. Então, este teste deverá ter as seguintes características: a capacidade de identificar o Mycobacterium tuberculosis e as micobactérias não tuberculosas, a capacidade de detectar a resistência do Mycobacterium tuberculosis à rifampicina e isoniazida com alta sensibilidade e especificidade, realizar o diagnóstico em uma plataforma única de biologia molecular, realizar o diagnóstico a partir de amostras clínicas ou culturas de micobactérias e ser fabricado no Brasil. Para desenvolver o projeto, o Instituto Adolfo Lutz ele disponibilizará o laboratório de nível de biossegurança 3, que está no núcleo de tuberculose e micobacterioses. Aqui eu mostro um pouco das nossas dependências. Então, nós temos 2 laboratórios, o nível 2 e o nível 3, com controle de acesso, sistema de ar-condicionado, exaustão, e é uma área construída de aproximadamente 130 metros quadrados, em que nós temos também uma área técnica em outros pisos. Nós também temos uma equipe de colaboradores, contando com 5 pesquisadores, 3 colaboradores de nível superior e 8 colaboradores de nível técnico. Além do que, como o Arnaldo falou, que é o nosso... Nós temos uma outra pedra preciosa lá, que são os nossos isolados. Esse eu acho que a H externa não vai querer muito, não, mas tudo bem. Nós temos o nosso acervo de isolados e o know-how do Instituto Adolfo Lutz, que inclui, então, nós temos os isolados clínicos de micobactérias não tuberculoses e também do Mycobacterium tuberculosis, com perfis de resistência aos fármacos mais frequentes no Brasil e o conhecimento de como detectar essas mutações que conferem a resistência. O teste molecular rápido, então, ele vai ter como objetivo trazer vantagens técnicas e econômicas para o Estado e para a população e também melhor responder às necessidades do Programa Nacional de Controle da Tuberculose. As propostas, então, elas deverão ser submetidas por meio de formulário eletrônico que vai estar disponibilizado na página do Núcleo de Inovação Tecnológica do Adolfo Lutz. Será permitida a participação de mais de uma empresa, instituição ou organização para a apresentação de uma mesma proposta em grupo. E a escolha das propostas será feita com base em critérios estabelecidos no chamamento que vai estar disponível. A escolha de uma proposta nessa fase
não gera expectativa de direito com relação à aprovação do projeto no desenvolvimento de inovação e formalização definitiva da parceria com a Adolfo Lutz, que será realizada nos termos das 2 leis federais que regem este modelo. As propostas escolhidas, então, na chamada, serão conduzidas para negociação. E aqui eu quero agradecer, em nome da equipe do Núcleo de Tuberculose, principalmente a nossa direção, por ter colocado a equipe num patamar que a gente não esperava e que, de uma certa maneira, mostra o reconhecimento do trabalho do núcleo ali na instituição. Eu quero agradecer muito toda essa base que nós temos, porque esse é o nosso alicerce. Obrigada.